Olá, sou o professor Antônio Carlos Bento e eu vou apresentar a disciplina de Modelagem de Sistemas de Software. Falar um pouquinho sobre mim. Sou doutor em Tecnologias da Inteligência e Designs Digitais, mestre em Sistemas de Informação, especialista em Sistemas de Informação, graduado em Processamento de Dados, possuo colégio técnico também em Processamento de Dados, sou professor nos cursos de graduação de TI da Uninove, sou consultor em projetos de TI e já atuei também como gerente de projetos de TI. Alguns certificados que eu possuo na área: ITIL, COBIT, o ISO 27002, alguns certificados relacionados a treinamentos da Microsoft e alguns certificados também relacionados a banco de dados, desenvolvimento de projetos, administração de portais corporativos, entre outros relacionados principalmente com algumas ferramentas da Microsoft. Sempre gosto de falar que o ambiente, às vezes, depende muito da empresa que se está trabalhando, né? Dependendo dos projetos que estão em andamento. Normalmente são feitos cursos, palestras e treinamentos a respeito de algumas ferramentas que deverão ser utilizadas durante os projetos. Nesse caso, em várias empresas internacionais que eu participei, foram exigidos aí treinamentos, certificações para trocar os projetos relacionados a produtos da Microsoft. Bom, alguns projetos que eu trabalhei envolveram montagens, administração de data centers, gerenciamento de projetos de TI, questões relacionadas a banco de dados, gerenciamento de negócios com inteligência, BI, banco de dados, portais de colaboração, service desk, infraestrutura de TI, rotinas de backup, antivírus corporativo, implantação e administração de correios eletrônicos relacionados aí a diversos tipos de linhas de produtos. Minha tese de doutorado envolve aí tratamento de respostas ao acaso em avaliações, utilizando raciocínio estatístico e lógica fuzzy. Projeto aí que envolve várias disciplinas, é considerado projeto multidisciplinar, que envolve informática, educação à distância, matemática e psicologia. As disciplinas relacionadas na Uninove, que eu já atuei aqui, envolvem desenvolvimento de banco de dados, PL/SQL, segurança da informação, sistemas, modelagem de sistemas, banco de dados, sistemas integrados de gestão, projeto em gestão de TI, manutenção de software, planejamento e gestão de TI, projeto e implementação de infraestrutura, tecnologia em redes de computação, estrutura de dados e desenvolvimento de interfaces. Bom, nesse assunto que deveria ser abordado nessa apresentação, deverá envolver uma visão geral da disciplina, a informação, os dados, fase de um projeto de software, prototipação, metodologia interativa, metodologia incremental, análise essencial, a linguagem UML, modelagem e alguns tipos de diagramas que são utilizados durante uma modelagem de sistemas. Bom, visão geral da disciplina. Metodologias, né, a gente sempre utiliza como metodologias as melhores formas de se implantar alguns tipos de sistemas, alguns tipos de projetos, seguindo algumas regras, né? Basicamente, são estruturas básicas. Essas estruturas, como eu sempre digo, as estruturas são, na verdade, organizações com relação aos processos, organização com relação a todas as entregas que deverão ser desenvolvidas. Nesse caso, nós deveremos apresentar aqui um conceito básico, né, sobre alguns parâmetros aí relacionados à qualidade, à modelagem de sistema e algumas coisas que são entregues durante algumas fases, né? E essas metodologias vêm se desenvolvendo conforme o tempo vai passando, os tipos de sistemas vão se desenvolvendo, principalmente que a parte de software é muito dependente com a parte de hardware. Então, hardware é o que mais demora para se desenvolver. É a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, que o custo se torna muito alto, inviabiliza algumas vezes a implantação de alguns modelos de sistemas de software aí no mercado. Bom, dos modelos tradicionais, teve origem nos anos de 1960, praticamente, no quais os sistemas ainda eram muito primários. O primeiro sistema operacional foi o Unix, e a partir do Unix teve desenvolvimento sobre outros tipos de modelos de sistemas, depois apareceu o Microsoft, o Mac, e durante esses modelos principais foram todos baseados sobre Unix, no qual, em 1960, basicamente tivemos uma crise relacionada a software. Tínhamos poucos profissionais disponíveis no mercado, os sistemas eram feitos de qualquer forma,
não tinham pessoas responsáveis ou pessoas com conhecimentos necessários para organizar aqueles sistemas que já estavam com problemas, e as pessoas ficavam muito amarradas com relação ao desenvolvedor. E o processo, além de tudo, era muito caro. Ok? Então, nessa fase, foi se desenvolvido muitas tecnologias e modelos para tentar melhorar esse processo de software. Principalmente que as entregas eram feitas sempre com atraso, os sistemas não eram seguros e acaba acarretando muitos problemas para os usuários e os donos dos projetos. Bom, as informações. Eu gosto sempre de bater nessa tecla também, porque informação é o ponto mais importante quando a gente trata de tecnologia da informação. A informação é um conjunto de dados que estão relacionados, que possuem alguma semântica, alguma interpretação clara. Isso te gera algum conhecimento. Então, tecnologia da informação é um departamento que tem a maior responsabilidade sobre os dados da empresa, sobre toda a informação que a empresa disponibiliza, como que ela deve ser acessada, quem deve acessar essas informações, como que elas estão sendo armazenadas e como deverá ser essa distribuição para os usuários dentro da empresa. A semântica, principalmente, é um ponto muito importante, que a semântica é um termo que é utilizado para dar entendimento, para dar conhecimento, uma ideia clara de que aqueles dados fazem algum sentido para as pessoas. Dados. Os dados, na verdade, são fatos que são gravados em algum sistema, no qual depois eles deverão ser administrados por algum software ou para algum outro ambiente de desenvolvimento. Nesse caso, os dados eles possuem valores implícitos, que na verdade esses valores têm só um significado para a pessoa que gravou, ou naquele momento em que foi gravada aquela informação. Como por exemplo, um nome, um número, né, sem necessariamente ter algum sentido claro. Né? A partir do momento que essas informações, esses dados começam a ter relacionamento, aí sim ele começa a virar uma informação com alguma semântica objetiva e clara para que todos possam entender a utilização daquele dado. Tá? Então, como eu falei, o departamento de TI é o departamento que tem a maior responsabilidade sobre as informações e dados de uma empresa. Então, esse ponto é o ponto mais importante quando nós atacamos principalmente essa fase de metodologia, o desenvolvimento de software, estamos preocupados com como essas informações deverão ser armazenadas e processadas. Aí outra coisa muito importante, dados, quando nós falamos em computação, dados são sinais, são aqueles sinais positivos e negativos, ou os bits e bytes que são utilizados para poder fazer algum sentido, ser processado e ser transformado em algum sinal. Ok? Bom, um modelo, principalmente o modelo cascata, que é o modelo mais utilizado na modelagem de sistemas de software, ele tem esse nome porque ele tem os passos que devem ser seguidos um por um. Caso necessário, tem que se mudar ou trabalhar de forma interativa com esses modelos para poder ter um resultado mais objetivo. Esse modelo é um modelo clássico, é chamado como modelo clássico, porque ele realmente depende muito das fases anteriores. Nesse caso, começamos aí por uma análise de requisitos, que é o levantamento principal dos dados que o cliente deverá passar para a empresa, que deverá desenvolver esse software, ou para os profissionais envolvidos, e quais eles vão definir quais as prioridades, quais as atividades principais que esse software deverá funcionar. Depois nós temos a parte de projetos, que é a definição de como todas as pessoas que deverão estar envolvidas, todas as atividades envolvidas nesse projeto, e a distribuição das tarefas para cada uma dessas pessoas, para poder fazer uma entrega, fazer uma entrega mais precisa e mais de acordo com aquele requisito que foi solicitado pelo cliente. A fase de implementação, que é a fase que existe a codificação do código, né, que na verdade é a programação, é a parte que os profissionais de desenvolvimento de software trabalham para poder entregar aquilo que foi solicitado lá na análise de requisitos. Depois nós temos a fase aí de testes, que o pessoal da equipe de testes vão validar tudo aquilo que foi solicitado nos requisitos e tudo aquilo que foi implementado pela equipe de codificação. A integração, que é a parte aí de envolvimento de todo o processo para você poder fazer a distribuição do software, para você poder fazer a integração com outros sistemas, e também nós temos a última fase, que é a manutenção de software, que é a fase no qual deverão ser feitos os pacotes, nos quais o sistema deverá ser distribuído dentro da empresa a partir de um conjunto de dados, de informações e de processos realizados aí para poder satisfazer a necessidade do cliente.
E quando falamos em desenvolvimento de software, a necessidade do cliente é o principal foco de qualidade. Nós dissemos que um software possui uma qualidade quando ele atende às necessidades do cliente. E essa necessidade é muito intrínseca, é muito da pessoa que tem interesse no software, o cliente em si, né, as pessoas, um grupo de pessoas que estão interessadas. Esse é o ponto mais importante. Bom, aqui estão as fases do modelo de desenvolvimento de software, do modelo conhecido como modelo em cascata. A fase de requerimento, como eu falei, é a fase no qual deverão ser feitos levantamentos sobre as necessidades do usuário. Os requisitos principais, que se dividem em dois, requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Requisitos funcionais são aqueles que envolvem a funcionalidade do sistema, as regras de negócio, como ele deverá funcionar, suas funções, procedimentos, os processos nos quais o sistema deverá agir. Temos também os requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais são aqueles que não afetam a funcionalidade do sistema, como, por exemplo, plataforma de desenvolvimento, o tipo de linguagem, se é uma linguagem Java ou linguagem C ou outra linha. Essas coisas não afetam na funcionalidade do sistema. Layout também é considerado como um requisito não funcional, o qual ele não interfere em nada que seja relacionado a regras de negócio. E tudo isso é definido nessa fase de requerimento ou fase de requisitos. Bom, após finalizada essa fase, são gerados artefatos, que são os documentos que deverão ser utilizados para a próxima fase, como, por exemplo, aqui a fase de projeto ou planejamento. A fase de projeto, na verdade, é um esforço temporário para a entrega de um produto ou serviço, com data de início e fim muito bem definido. Isso é considerado um projeto. A data de início e fim é muito importante, porque se você não definir um prazo final, esse projeto pode nunca acabar. Isso aí pode acabar virando uma rotina. E normalmente quando nós temos um projeto é necessário definir o seu prazo final, porque isso vai interferir nos custos e prazo todo do projeto. E como saída desse projeto, outro artefato que é de saída, que vai para a fase de implementação, é uma lista de atividades, um cronograma, um organograma, alguns conceitos aí relacionados todo ao planejamento do projeto, para que esse projeto seja entregue conforme o requisito do cliente. E o desenvolvedor que vai trabalhar na fase de implementação, ele vai seguir todo aquele plano e todo aquele requerimento que foi definido lá em cima no projeto. E a saída da fase de implementação seriam os próprios códigos, os documentos relacionados ao código, como o desenvolvedor criou aquele código, toda a parte do arquivo mesmo de desenvolvimento, os pontos CS da vida, os pontos VB da vida. E depois da fase de implementação, nós vemos que a fase de verificação, a fase de teste, no qual deverão ser feitos os testes sobre o código, tendo uma análise sobre os requerimentos que foram solicitados. Essa verificação, esses testes são feitos com vários tipos de cenários, vários tipos de situações nos quais são necessárias verificar se realmente tudo aquilo que foi solicitado está de acordo com o que o cliente pediu. E por fim, a saída desse processo de teste, nós temos aí os cenários de teste, as evidências de teste e os resultados dos testes que implicaram aí naquele processo de desenvolvimento que foi realizado até aquele momento. Por fim, nós temos aí a fase de manutenção, que é a fase de correção do software quando necessário, e também nós temos o desenvolvimento de todo o pacote, né, que deverá ser distribuído aí para os usuários e para a empresa de uma forma em geral. A equipe que é responsável por essa fase de manutenção é uma equipe chamada equipe de configuração. Essa equipe de configuração é responsável por toda essa validação para ver se realmente todas as tarefas que foram solicitadas aqui em cima realmente foram fechadas de acordo com os requisitos e conforme for o fechamento, essas documentações vão todas lá para o pessoal do suporte ou para o pessoal de atendimento que recebeu esses chamados e que fez uma abertura de chamado no qual implicou nessa mudança de versão. Bom, tudo isso aqui é chamado de ciclo de vida. O ciclo de vida de um projeto são as fases de um projeto. Quanto tempo um projeto deverá demorar? Quanto período eu deverei conseguir concluir esse projeto? Esse modelo em cascata não é o ideal, porque ele é um modelo ainda um pouquinho problemático, porque, como eu falei, uma fase depende da outra fase. E, geralmente, essas fases demoram muito para ser completadas. E até o usuário receber esse projeto final, para ver realmente se ele está funcionando, pode demorar em torno de 2, 3 meses. E isso acaba virando um problema,
porque o usuário ele vai pensar que essa versão já é a versão final, e geralmente não é a versão final, é uma versão de validação, de testes. Mas o tempo já se passou, e geralmente o que acontece nesse modelo também é dos analistas não conseguirem entregar conforme a solicitação do cliente. Porque teve tanta mudança, tanta gente acabou se envolvendo aqui nas regras de negócio, que esse modelo acabou sendo ajustado muito no meio do caminho. E a entrega final acaba não satisfazendo o cliente. Okay? Bom, cada fase do projeto ela é estática, ela é fechada, ela não muda muito, só permitida a próxima fase quando termina aquela fase, como eu falei. Tá? A fase de projeto só começa quando realmente os requisitos forem bem definidos, os requisitos estiverem claros. E essa abordagem ainda é muito falha, porque nesse momento de levantamento de requisitos, a abstração é muito grande. Quando eu falo abstração, a pessoa tem que imaginar o seguinte, que ainda é muito cru, você não consegue ter em detalhes como que o sistema vai funcionar. O exemplo que eu sempre gosto de falar é o seguinte, numa abstração de um carro, eu sempre procuro focar nos principais destaques que caracterizam um carro. Por exemplo, a roda, motor, o capô, quantidade de portas, isso me identifica um carro. A partir do momento que eu vou criando o carro, eu vou desenvolvendo o carro, aí eu começo a analisar os tipos de parafuso, o tipo de gasolina que vai ser utilizado, o tipo de óleo vai ser utilizado. Eu começo a entrar em mais detalhes, o que é impossível numa fase de modelagem a gente conseguir ter maiores detalhes logo no início do projeto. Isso acaba virando um grande problema lá no final, porque normalmente ele acaba não atendendo os requisitos devido a toda essa abstração inicial. E é um assunto muito psicológico também relacionado ao usuário, né? A ideia de que a pessoa que faça esse levantamento seja um analista, e esse analista é uma pessoa que deve entender tanto de negócio quanto de sistemas. Ele tem que entender como as regras do negócio deverão ser implicadas no momento em que se altera alguma coisa ali, né? Principalmente ele precisa ter uma habilidade para conseguir captar do usuário ou para barrar o usuário em algumas situações em que o usuário não pode fazer modificações em determinados códigos, que ele vai quebrar uma regra de negócio muito grande, que poderá envolver outras equipes, outros processos. Então essa fase aí do ciclo de vida de um projeto é muito interessante nesse aspecto, no qual a gente fica muito dependente dessa fase inicial, e essa fase inicial geralmente é a que mais gera problema no meio do caminho. Tá? Bom, os métodos do modelo em cascata foram evoluindo, hoje em dia nós temos modelos aí mais sofisticados, como eu vou falar um pouquinho, né? E também essa visão evolutiva dos modelos de sistemas, no quais o próprio mercado acaba exigindo uma quantidade muito grande de alterações e de adaptações de sistemas, nos quais os usuários precisam ter resultados muito rápidos, né, implicou aí muitas adaptações, muitas adequações com alguns modelos de desenvolvimento de software, inclusive com alguns modelos aí de prototipação também, para poder criar aí protótipos que o usuário possa testar e durante a utilização desse protótipo ganha-se tempo para a entrega do produto final. Bom, na prototipagem nós criamos aí versões praticamente como se fosse uma versão final, mas para o usuário poder participar desse projeto de desenvolvimento do começo até o final. E aí ele faz a opinião dele, ele aplica algumas mudanças que ele achar necessário no projeto, participa e dessa forma, no final, ele acaba se sentindo satisfeito porque o projeto acabou atendendo às necessidades para o qual foi desenvolvido. E ele participando, ele realmente vê quais são os principais impactos, quais os principais atrasos ali que envolveram durante o desenvolvimento daquele projeto. Ok? Bom, dessa forma um protótipo acaba sendo uma tela simples, algum modelo muito simplificado de como que o sistema irá funcionar. Não é um sistema funcional, né, mas ele aceita algumas mudanças, né, de adaptações para que o projeto seja realmente bem realista com aquilo que foi solicitado pelo usuário. Normalmente numa prototipagem nós não temos dados reais, geralmente são dados falsos, né, somente utilizados para testes, nos quais o usuário vai poder colocar informações, excluir informações e seguir um determinado processo para verificar se aquilo que ele solicitou realmente está de acordo. E geralmente a interface gráfica, que hoje em dia, né, é muito necessário aí para o usuário se sentir à vontade e ter facilidade no uso. A metodologia interativa
é utilizada hoje em dia como uma forma mais rápida de desenvolvimento. Diferentemente do modelo em cascata, no qual eu tenho que esperar cada fase ser entregue, eu acabo trabalhando com modelos interativos no quais eu vou entregando de pedaços em pedaços esse meu sistema. O sistema ele vai ser entregue em pequenas partes e durante esses pedaços o usuário vai testando, vai acompanhando, ele vai conseguir participar e opinar realmente se aquele pequeno pacote consegue satisfazê-lo como foi definido lá nos requisitos. E vão ser feitos ajustes e conforme as entregas forem se concluindo, o sistema vai ter o seu fechamento final. Ok? Bom, na metodologia de desenvolvimento incremental, a cada entrega eu faço um incremento daquele processo no qual foi solicitado pelo usuário. Eu coloco pontos aí mais avançados, alguns modelos que são necessários para o usuário poder ter uma ideia geral de como que ficará sendo o desenvolvimento do sistema, a sua entrega final do projeto. Né? Pelo menos alguém da equipe precisa ter uma boa visão, precisa participar do processo, precisa conhecer os pontos fracos e os pontos fortes do processo. Né? Algumas vezes, alguns módulos não conseguem ser colocados de forma contínua ou de forma acoplada em alguns modelos já existentes. Bom, primeiramente, um sistema. O que é um sistema na área de TI? Um sistema de software ele é um conjunto de programas, como, por exemplo, um sistema operacional. Um sistema operacional são vários programas para se operar um hardware, ok? Como, por exemplo, o Windows Explorer, no caso do Windows, né? O Internet Explorer, o Notepad, entre outras ferramentas que existem para operar um sistema. Okay? A mesma coisa para o Linux, a mesma coisa para o Mac. E um programa? Um programa é um conjunto de funções, procedimentos, um conjunto de regras que tem uma determinada funcionalidade específica. Ok? Esses princípios são necessários para você ter uma visão legal sobre o que deve ser entregue no final para um sistema poder funcionar corretamente. Um sistema integrado. Um sistema integrado, eu sempre gosto de colocar esse ponto de vista também, que o sistema integrado é um conjunto de sistemas que se integram. Né? Como, por exemplo, comprando um sistema ERP, um Enterprise Resource Planning, aqueles sistemas que procuram atender todas as necessidades da empresa em todos os departamentos, normalmente você pode comprar um determinado módulo. Quero comprar um módulo somente do RH, quero comprar um módulo só do faturamento. Né? E depois, conforme o tempo vai passando, eu vou juntando mais módulos que tenham um interesse aí. Normalmente, dentro de uma empresa, nós temos aqueles sistemas mais antigos, que são conhecidos como os sistemas legados. Os sistemas legados são aqueles sistemas que foram desenvolvidos na empresa como um sistema pequenininho, que acabou crescendo, 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 e acabou executando muitos processos importantes dentro da empresa. Também fica muito difícil para a empresa conseguir remover esse sistema, que ele acaba englobando e administrando vários módulos de vários departamentos. E esses módulos geralmente estão interligados. Então, desenvolve-se sistemas à parte, como sistemas integrados, para poder associar aí algumas rotinas, funcionalidades novas, mas mesmo assim, o sistema legado acaba sendo integrado com esse sistema novo. Isso acaba gerando também muitos problemas e muitas necessidades de desenvolvimento aí de novos recursos para o sistema. Bom, por onde começar no desenvolvimento dos sistemas? Trabalhamos com as funções e com os dados. As funções são os procedimentos, o comportamento do seu sistema, como ele deverá se comportar, e os dados são os fatos, os sinais, os registros que ficam armazenados. A especificação do sistema é a mais importante para poder fazer o levantamento, o entendimento de como que o sistema deverá funcionar. Bom, na análise essencial, eu faço alguns desenvolvimentos para entender como que o sistema deverá funcionar. Primeiro, uma análise básica, como que ele deverá agir, quais deverão ser ações, os dados que deverão ser usados. Depois eu vou no modelo essencial, modelo básico, como que ele deverá ser implementado, o que eu preciso para fazer ele funcionar, quais as funções específicas e alguns processos específicos. E um modelo de implementação. Normalmente, num sistema grande, o modelo de implementação, às vezes, envolve várias rotinas, vários processos que precisam interligar diferentes tipos de sistemas. Isso aí acaba trazendo uma movimentação grande de pessoal e uma grande mudança de estrutura que existe disponível na rede. E isso geralmente dá muito trabalho para poder desenvolver. Então essa análise é muito importante no início, quando vai começar a desenvolver um sistema.
Então, no modelo essencial, nós temos aí um grau de abstração muito grande, né? Como eu falei, essa abstração acaba provocando aí muitos equívocos durante o desenvolvimento. Isso também acaba implicando nos tipos de tecnologia que deverá ser usada, porque até o momento não se sabe qual que deverá ser o impacto do uso dessas novas tecnologias, né? O modelo de implementação é um grau de abstração aí mais ligado às restrições tecnológicas e é derivado do modelo essencial e diz respeito a toda essa implantação do código em si, do sistema, como que ele deverá funcionar, respeitando aí as regras, os modelos, as funcionalidades que foram apresentadas pelo usuário. O modelo essencial é formado por modelo ambiental e modelo comportamental. Modelo ambiental define-se uma fronteira entre o sistema e o resto do ambiente. O que deverá ser necessário para conectar nesse sistema? O tipo de interface. Interfaces são os meios que deverão ser utilizados para se comunicar com esse sistema. Vai precisar do mouse, de uma caneta, de uma tela. O que deverá ser necessário para poder fazê-lo funcionar? O modelo comportamental, dependendo dos eventos que forem gerados pelo usuário, como, por exemplo, movimentar o mouse, clicar no botão incluir, no botão excluir, ou no botão escape de sair do sistema, o que deverá acontecer com cada um evento que for acionado durante determinado processo do sistema. Ok? Então, todos esses modelos devem ser definidos durante o caminho. UML, Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada. É uma linguagem visual. Ela, na verdade, são vários tipos de diagramas que são utilizados para apresentar sistemas, para apresentar um modelo de abstração, no qual os usuários possam ter uma visão e o próprio desenvolvedor também consiga ter uma visão clara e um objeto de discussão, no qual ele não vai entrar em detalhes de código, mas ele vai entrar numa abstração como se fosse um desenho apresentando para o usuário, discutindo com o usuário sobre aquele desenho. Ele é uma linguagem de modelagem não proprietária. Isso significa que não tem um dono especificamente. Existem entidades aí que organizam, que apoiam, né? Permite a utilização de diagramas padronizados para especificação e visualização de sistema. Então você consegue especificar um sistema de forma mais clara, você consegue visualizar como que o sistema iria funcionar, ou como o sistema vai poder funcionar em determinado recurso, determinado ambiente ou determinada função que foi desenvolvido. A UML surgiu da união de 3 metodologias de modelagem, que foi a metodologia desenvolvida por Bock, o Grad Bock, o AMT foi desenvolvido por Jacobson, o método OSE, que foi desenvolvido pelo Humboldt. E são conhecidos aí como os projetos desenvolvidos pelos 3 amigos, tá ok? Então Bock, Jacobson e Humboldt são os 3 cabeças aí nos quais as suas ideias acabaram influenciando o modelo ML que é utilizado até hoje em dia por muitas empresas. Bom, a primeira versão foi lançada em 1996, em 1997 foi adotada pela Object Management Group, um grupo de gerenciamento, e foi adotada aí como uma linguagem padrão para desenvolvimento de software. Pela sua simplicidade, pela sua fácil utilização, e são modelos que hoje em dia algumas ferramentas aí muito utilizadas no mercado acabam adotando como padrão para poder compartilhar as informações e as necessidades do negócio com toda a equipe de desenvolvimento de software. Bom, a atividade de construir modelos que explica as características ou comportamentos de um sistema. A UML pode ser usada com todos os processos durante o ciclo de desenvolvimento do projeto. Então, para cada ciclo existe um determinado diagrama, um determinado modelo, o qual deverá ser utilizado de acordo com a necessidade do negócio e a necessidade do projeto também. Okay? Na fase de análise de requisitos, análise do sistema, na parte de design, programação e teste. Como nós falamos, como eu falei na parte lá do desenvolvimento do modelo em cascata, existem todas aquelas fases que têm que ser respeitadas e aquelas fases geralmente são adaptadas para modelos diferenciados e depende, logicamente, do modelo que cada empresa adota para poder trabalhar. Okay? Isso é muito dependente do ambiente. Bom, por que usar o ML? Ele é fácil de utilizar, é fácil de entender, as pessoas se sentem à vontade para poder discutir, né? Ele possui aí uma possibilidade de poder apresentar vários aspectos do seu sistema que de outra forma você não conseguiria ver. Diminui a quantidade de erros também. Quanto mais detalhado e mais próximo for do interesse do usuário,
menos você vai ter problema no final, na hora da entrega do seu projeto. Isso, com o modelo, você consegue resolver grande parte dos problemas lá no final. Bom, bons modelos são utilizados para comunicação, facilidade aí do modelo, para desenhar um modelo de arquitetura de software, uma arquitetura, uma estrutura de software, né, como os dados deverão ser organizados, como que todo o trabalho deverá ser desenvolvido, o que dá suporte para aquele sistema funcionar corretamente. Facilita a programação e todo o time entende a modelagem, principalmente o cliente também participando desses modelos, ele começa a entender como que funciona a parte da lógica, da organização, e depois para fazer a manutenção, colaborar na manutenção do seu sistema. Bom, o rigoroso padrão de linguagem e modelagem. Isso aí hoje em dia é essencial para que todo mundo converse a mesma língua, para que as pessoas consigam entender o que as equipes diferentes de diferentes países ou de diferentes linhas de programação utilizam. A equipe de Java tem um tipo de linguagem para se conversar. O pessoal de C++ também tem um tipo diferente. Os sistemas são dinâmicos. Normalmente, eles estão sempre mudando. Toda hora existe alguma adaptação, alguma adequação aí com relação aos processos, às funcionalidades. Isso acaba afetando aí conforme o desenho principal, o principal modelo que foi desenvolvido para aquele projeto. Isso gera, dia a dia, várias necessidades de atualização e de manutenção desses modelos. Isso para facilitar para as pessoas depois, no caso de um sistema legado, como eu falei, faz de conta se fosse um funcionário que estava lá 15, 20 anos, esse funcionário saiu da empresa, quem depois poderia conseguir fazer manutenção num código? Num código que já tem 15, 20 anos, as pessoas estão trabalhando e já houve tanta modificação nesse código que às vezes as pessoas acabam não entendendo mais como é que ele funciona. Então acaba sendo necessário rever algum modelo. E é necessário manter esses modelos, né, principalmente o modelo do ML, guardados e atualizados para que qualquer pessoa consiga acessar. Então a linguagem do ML está envolvida em todas as fases, análise de requisitos, na parte de modelagem, implementação, testes e manutenção. Principalmente na fase de modelagem, a fase em que se começa realmente a se trabalhar mais esses princípios aí, esses tipos de diagramas que poderão ser utilizados durante o processo. Depois do levantamento de requisitos, junto com os analistas, junto com o cliente, é que poderá realmente ser definido qual seria o melhor modelo, tanto de infraestrutura quanto de sistema para poder utilizar. E aí depois ele vai servindo de apoio em todas as fases, até a fase de manutenção. Bom, tipos de modelagem, estrutural e comportamental. Estrutural, como eu falei, é uma estrutura, uma organização, é o que dá apoio ao seu sistema, como que o sistema deverá funcionar. E a parte comportamental é quais as ações que deverão ser utilizadas aí durante o modelo para poder ter um comportamento adequado com aquilo que se espera do modelo. Os modelos proporcionam visualização do sistema, especificação da estrutura ou comportamento do sistema, guia para a construção do sistema e documentação das decisões tomadas. A parte de documentação é muito importante, como eu falei, para caso mudem as pessoas do grupo, mudem os projetos, termos um histórico para novos projetos, o quanto de esforço que nós deveremos gastar. Nós normalmente utilizamos essas informações históricas, informações que foram reservadas durante determinado projeto e que acabou sendo guardada para futuras decisões e futuras mudanças aí no modelo do sistema ou para novos sistemas que forem adaptados aí dentro da empresa. Bom, um conjunto de elementos é o que é representado no ML. Possui uma estrutura estática, alguns diagramas aí estruturais, estáticos. Tem um diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de caso de uso, diagrama de componentes. Eu vou explicar esses diagramas logo em seguida. Depois nós temos os diagramas dinâmicos, diagrama de estado, diagrama de atividades, diagrama de colaboração e diagrama de sequência. Bom, o diagrama mais geral do OML é o diagrama de caso de uso. Esse é o principal diagrama, é o que é mais utilizado. Ele tem uma forma simples de representação, né, e é utilizado na fase de análise de requisitos. E mostra aí como o sistema irá se comportar em determinado momento, né. No caso aqui, nós temos os atores, o cliente, o funcionário e o banco. No caso aqui, esse retângulo representa o sistema, e aqui são feitas as comunicações com esse sistema.
O cliente ele vai fazer uma abertura de conta comum, né? E vai perguntar se é uma conta especial ou é uma conta de poupança, ok? São alguns processos. Nós chamamos cada círculo desse de caso de uso. E cada caso de uso desse depende de uma interpretação, do levantamento de requisitos, de um detalhamento mais específico de cada um deles. Aqui é feito uma representação de uma forma muito abstrata para que as pessoas, o analista, tanto o cliente, consigam ter uma comunicação clara de como que o sistema irá funcionar. O cliente ele pode encerrar conta, né? Pode receber um depósito, um saque, um saldo. O funcionário vai cadastrar o cliente, ele vai fazer a abertura de conta também junto com o cliente, e o banco vai registrar os movimentos, né, que vai poder ser um saque, depósito e tudo mais. E no final aqui o cliente acaba retirando um extrato também que ele pode tirar diretamente junto com o banco. Uma representação bem simples de um caso de uso, como que funcionaria aí uma análise de requisito bem superficial. Bom, diagrama de classes também é um diagrama muito utilizado. Ele é utilizado para representar as classes dos objetos. O que é um objeto em sistema? Um objeto é algo do mundo real. É algo que eu consigo transformar em algo que possa ser manipulado no computador, no qual eu posso criar instâncias. Instâncias são cargas de processos ou de objetos em memória do computador. Imagina você abrindo 10 Word ao mesmo tempo no seu computador. Cada Word daquele que está aberto é uma instância que fica em memória. Se por acaso acabar a força, você perde todas as suas informações que estavam naquele Word aberto, caso você não tenha salvado o arquivo. O objeto é a mesma coisa, possui as mesmas propriedades. Uma classe. Uma classe é um tipo de objeto. Faz de conta, aluno. Aluno é um tipo de objeto, é uma classe de objeto. O aluno tem suas características próprias. Tem um RA, tem um endereço, telefone, tem as notas e os cursos que eles participam. E aí sucessivamente. Professor também seria uma outra classe de objeto, né? Bom, então o diagrama de classe serve de apoio para a maioria de outros diagramas, define a estrutura de classe do sistema, estabelece como as classes se relacionam. As classes se relacionam, o professor tem um relacionamento com o aluno, ele passa a disciplina, tem as aulas que ele tem que passar toda semana, então existe todo esse controle que deve ser feito. No caso aqui, diagrama de classe, eu tenho a classe do tipo pessoa. A pessoa tem o nome dela, o endereço, telefone, o rendimento da pessoa, situação da pessoa, o tipo da pessoa, e essa pessoa pode ser pessoa física, pessoa jurídica, cada uma com as suas propriedades. A conta corrente dessa pessoa, número da conta, saldo, data de abertura, tipo, são os dados relacionados a esse objeto, a minha conta comum. E dentro da minha conta comum eu tenho as ações que são relacionadas, né? Tipo, abertura de conta. Eu vou abrir uma conta, vou apresentar o saldo, as informações do tipo de dado, a senha que vai ser entrada, que vai ser utilizada. Encerramento, saque, depósito, tudo isso são ações, são os comportamentos, são as funções, os métodos que são utilizados em um sistema. Aí depois nós temos a conta especial, conta poupança. Como é possível observar aqui, existe uma certa dependência e comunicação entre essas classes para que os objetos consigam aí satisfazer a necessidade de negócio. E por fim nós temos o histórico, que vai ficar registrado tudo aquilo que foi desenvolvido durante o processo. Bom, diagrama de objetos, ele é um complemento do diagrama de classe. Ele exibe os valores armazenados, tá? Faz de conta, cliente é um valor armazenado. O nome do cliente, Carlos de Souza, endereço do cliente, Rua Bela Vista, telefone do cliente. Aqui eu estou mostrando os dados relacionados àquela estrutura de classe que foi desenvolvida. E como foi apresentado, existe uma certa dependência entre todos esses objetos aí, conforme o caminho vai ser apresentado. Diagrama de sequência. Esse aqui é um diagrama dinâmico que ele procura apresentar aí a sequência de como que esses objetos se comunicam ao longo do desenvolvimento do sistema. Eles são identificados por meio de eventos. Como no caso, eu tenho o cliente, ele vai solicitar a abertura de conta para o banco ele tem uma linha de vida que durante aquele processo deverá ser desenvolvido. Eu vou executar uma função chamada consultar cliente para ver se o cliente existe ou não. Se ele não existir, eu crio, atualizo. Caso ele exista, eu mando as informações para ele, falando, você já existe, seus dados estão aqui. E aqui, conforme for o andamento, eu tenho uma outra comunicação com a pessoa física, com a classe física, com a conta comum
e relacionamento ali no banco de dados histórico, no qual vai ser armazenado todo aquele processo que foi desenvolvido lá no começo. Bom, diagrama de colaboração. Esse também é um diagrama que depende do diagrama de sequência. Ele faz a colaboração com outros objetos aí que estão armazenados. Nesse caso, ele não está muito preocupado com detalhes muito envolvidos com os dados, muito com as operações que são desenvolvidas. Nesse caso, olha só, o banco ele faz a comunicação para fazer a gravação, no caso de uma pessoa física. Ele vai executar uma função, gravar. Ele vai executar uma função, abertura, para abrir a conta e para gravar a conta se necessário. Diagrama de estados, esse aqui ele mostra os estados dos comportamentos de alguns objetos no meio do caminho, para que essas atividades possam startar outros processos para dar andamento em outros processos. Por exemplo, o processo começa aqui com consultar conta. Na consultar conta eu vou verificar se a conta é existente, vou fazer uma validação de senha, vou verificar o saldo, e aí sucessivamente até terminar o processo com sucesso, que está relacionado aí ao estado. O diagrama de atividades, esse aqui apresenta todas as atividades que são representadas aí no fluxo, como por exemplo um fluxograma, que mostra todas as operações do sistema. Receber número da conta, pesquisar conta, aqui é uma decisão para ver se realmente ele vai emitir uma mensagem se a conta existir ou não. Se a conta não existir, ele mostra a conta inválida. Se a conta existir, ele vai mostrar a conta é válida. E terminou o processo simplesmente aqui, nesse caso. Diagrama de componentes. Os componentes, como eu falei, num sistema integrado, são partes de um sistema no qual deverão se comunicar com outros sistemas. Esses sistemas geralmente são apresentados por componentes. Esses componentes são pedaços pequenos do sistema que deverão ser ajustados. Como, por exemplo, eu tenho um código banco.bpr que vai ser acoplado com o menu principal, que vai ser acoplado com outros menus, né? E outros sistemas também de código, tipo a pessoa física, as contas, as pessoas, e outros relacionados aqui que deverão ser necessários para fazer o menu principal funcionar. Então deverá ser necessário acoplar vários módulos do sistema. Diagrama de implantação. Diagrama de implantação é um diagrama muito utilizado para os primeiros levantamentos que deverão ser desenvolvidos para fazer a implantação do sistema. O que eu preciso? Quais os equipamentos? Qual tipo de rede? Qual tipo de comunicação e banco de dados para fazer o sistema se comunicar? Então aqui eu vou precisar de um caixa eletrônico, um servidor de comunicação, um firewall, um Poseidon com serviço de aplicações e um servidor de arquivos para poder armazenar, apresentado de uma forma muito genérica e muito abstrata para que as pessoas possam ter uma ideia de como que o sistema deverá ser implantado. Obrigado e até a próxima videoaula.